A paz, igreja. Eu sou a Rosângela do Climério. E eu sou o Climério da Rosângela. Estamos no nosso 23º dia da Devocional da Família e o nosso tema de hoje é: em famílias firmes na Palavra de Deus, os homens vivem uma vida que agrada a Deus. E o nosso versículo de hoje está em 1 Timóteo 2, versículo 8, que diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Paulo, quando está falando nesse texto aqui, ele está falando para os homens. Então, por isso, passa a palavra para o Climério. Pai do Senhor, amados irmãos, amada família, amada igreja, com muito prazer e muita alegria que a gente volta a falar das coisas de Deus, né? Eu hoje tenho um sentimento de que nada na vida é melhor do que ler, do que refletir e do que falar sobre as coisas de Deus. E quando nós temos aqui um texto, né, tão importante que o apóstolo Paulo está dando uma orientação, dando, né, ideias de como o homem deve agir, né, não só ideia, mas orientando mesmo, colocando como nós devemos agir para que a gente possa ser visto, né, como pessoas, como homens de Deus, na nossa família, na nossa igreja, na sociedade. Portanto, assim, é muito bom a gente conhecer a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos, a gente não fala o que nós pensamos, mas nós falamos aquilo que o Senhor revela para nós, aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, né? E lendo essa palavra, meditando nela, eu tive o sentimento assim de uma reflexão, né, sobre um texto que fala assim, sobre um versículo que diz que Deus, né, colocou o homem, que Cristo colocou o homem como cabeça da família. E é muito interessante porque muitas vezes a gente vê movimentos sociais como se os homens, na posição de serem chefes da família, cabeça da família, eles tivessem, né, num desejo ou num sentimento ou numa situação de submeter as suas esposas, de subjugar as suas esposas, como se a vontade, a palavra, o desejo delas não tivesse nenhum valor. De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque na verdade o que une um casal, segundo a vontade de Deus, é o amor. E aonde existe amor não existe soberba, não existe autoritarismo, não é? Existe geralmente acordo. Quando o acordo não é 100% possível, geralmente a palavra de um deles prevalece. E nesse aspecto, né, foi colocado o homem como cabeça. Porque o homem não é só aquele que determina, que define, que decide, mas o homem é aquele que tem também a função de cuidar, de proteger, né, de suprir a sua família. Hoje está um pouco mudado dentro da sociedade, mas dentro da família cristã, os princípios que foram colocados diante de nós, nós temos como algo que leva a nossa vida, que nos ensina a viver essa vida com a nossa família. A ter uma vida onde nós amamos a nossa esposa, os nossos filhos, onde nós respeitamos as esposas e os filhos, onde a nossa autoridade como pais não nos leva a ver os nossos filhos como pessoas que são obrigadas a fazer tudo o que a gente quer. A gente tem que explicar, os nossos filhos, eles não têm que ser apenas subservientes, mas eles têm pessoas que aprendam com as nossas atitudes, com os nossos ensinamentos e com aquilo que nós mandamos que eles façam. Portanto, assim, nós homens temos um papel, esse papel, né? Que as mulheres têm o delas também, e a gente não está aqui para tirar a importância do papel um do outro. Mas como hoje nós estamos falando sobre a função do homem, né, na vida cristã, a gente quando está em algum lugar, onde estamos com os nossos amigos, onde estamos, né, em algum evento, em alguma situação, sempre devemos e fazemos, e creio que todos os nossos irmãos têm esse mesmo sentimento, na hora da refeição, pedir para orar, para agradecer a Deus pelo alimento, de agradecer a Deus por aquele momento de confraternização, de comunhão, né? Quando nós estamos na nossa família, nós temos a obrigação de estar orando em família. Quando nós estamos em qualquer lugar onde alguém esteja precisando de oração, a gente se levantar as nossas mãos e orar por aqueles que estão carentes da presença de Deus. E esse papel nós não podemos abrir mão deles, nós não podemos, sabe, assim, deixar que isso saia de nós, né?
porque cumprir o papel que Deus determina é viver uma vida cristã. E o apóstolo Paulo ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Na verdade, a nossa função é viver uma vida que imite o Senhor, que trabalhe com humildade, com amor, que saiba perdoar, que saiba pedir perdão quando erra, que não haja soberba, que não haja ciumeira, que não haja nada que possa criar desentendimento, contenda entre os membros da família, da igreja e da sociedade. Então, amados irmãos, essa função que Deus nos deu, perdão, essa função que nós temos como homens da igreja, elas devem ser desempenhadas também na igreja, no nosso desempenho de um papel num ministério, numa sociedade. Aonde quer que nós sejamos chamados, nós temos que revelar para as pessoas que o Espírito de Deus está em nós. E isso nós não fazemos com palavras, isso nós fazemos com as nossas atitudes, com o testemunho diário de nossas vidas, com a busca incessante de fazer aquilo que agrada a Deus. A gente não pode ter o sentimento de que o nosso testemunho é algo que é para ser mostrado, mas é algo para ser vivido. Isso é fundamental. Nós temos que mostrar para as pessoas, fazerem um papel. Não, nós temos que viver a vida cristã. E que essa vida cristã seja o grande testemunho que cada um de nós, homens da igreja, leve para onde quer que nós estejamos. Por isso, quando lemos a palavra do Senhor, pedamos a Ele que nos dê sabedoria, entendimento, revelação, para que a gente não fique apenas no entendimento das palavras, mas que o nosso sentimento ao fazer a vontade de Deus transcenda a palavra e que ela entre no espírito da mensagem, que a gente possa entender o que Deus está falando para nós. E nessa noite eu quero assim pedir que Deus esteja colocando no coração de cada homem da igreja, de cada chefe, cada pai de família, de cada membro da sociedade, nós homens, que a gente possa ter essa visão da importância do nosso papel. Hoje nós vivemos um momento na sociedade, amados, onde as pessoas não estão mais respeitando a palavra de Deus, onde quem está ditando o comportamento das pessoas é o mundo, não é mais a vontade de Deus e da palavra. E nós precisamos fazermos a resistência, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos mostrar que o Espírito de Deus está em nós. Assim como muitos homens da palavra, da Bíblia Sagrada, que tiveram momentos em que tiveram que ter atitudes diferentes dos seus colegas e companheiros, eles buscaram o Senhor e o Senhor deu a eles a liderança necessária, a posição necessária diante do seu exército, diante do seu povo, diante da sua casa. Por isso eu clamo a Deus nesse momento que todos os homens da igreja, que todos os homens cristãos que vão estar ouvindo essa mensagem, que eles possam entender que a gente não é apenas um cidadão comum do mundo, mas nós somos cidadãos de Deus, nós somos apóstolos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos representar o reino de Deus aqui nessa terra, onde cada dia mais as coisas erradas estão assumindo o papel de certas e jogando as pessoas que agem de acordo com a vontade de Deus como pessoas retrógradas e até pessoas que estão infringindo leis. Mas nós continuaremos certos de que o que Deus tem mostrado para nós, que o Espírito de Deus tem colocado em nossos corações, é aquilo que nós devemos fazer. E certamente, seguindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, indo de acordo com a palavra de Deus, nós seremos mais que vencedores. Por mais que as aflições venham, por mais que as angústias venham, por mais que as tristezas venham, se nós mantivermos firmes em nossas posições de homens de Deus, de pessoas inspiradas pelo Espírito de Deus, certamente a vitória será nossa. A nossa família será vencedora, a nossa igreja será vencedora e a nossa sociedade irá se transformando até que o dia que o Senhor vier, Ele possa encontrar pessoas que sejam transformadas pela ação dos homens que verdadeiramente querem viver e vivem a palavra de Deus. Muito obrigado, amados, por esse momento, por essa oportunidade e que a mensagem que Deus tocou em meu coração seja a mesma que esteja entrando no coração de vocês, para que o nosso papel seja exercido com dignidade e com alegria em nossos corações. Pedir para a Rosângela orar, que Deus possa estar tocando no coração de cada um nessa noite. Amém.
Senhor amado, Senhor querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos agora, Senhor, para te suplicar, Pai amado, que sejamos, Pai, como embaixadores, Pai, embaixadores de Cristo nesse mundo, Senhor. Ó Deus amado, que possamos, Pai, representar, Pai, o teu reino aqui na terra, Senhor. Faz-nos, Pai, pessoas totalmente diferentes. Faz-nos, Pai, vencer, Senhor Deus, a carne, Pai. Senhor, a carne milita contra o espírito contra a carne, Senhor. Dai-nos, Pai, a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Precisamos, Pai, precisamos nesses últimos tempos, Senhor, onde a tua palavra, Senhor Deus, tantos homens, Senhor Deus, têm feito, Senhor Deus, tanta coisa errada, têm ignorado a tua palavra, Senhor, até mesmo pessoas que devem, Pai, que ouvem a tua palavra, fazendo coisas erradas, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, força, discernimento, sabedoria, que teu Espírito Santo, Pai, incomode, Senhor Deus, os homens, Senhor, as mulheres, Senhor, para que possamos, ó Pai, fazer a tua vontade, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Precisamos, Pai, buscar a tua santidade. Precisamos, Pai, viver a tua palavra. Senhor, dai-nos forças, Senhor, dai-nos a tua direção. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, seja vivida, Senhor, por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Como disse Josué na palavra de Deus, que as pessoas desse mundo possam adorar os deuses que eles quiserem, possam seguir os caminhos que eles quiserem, mas que nós possamos dizer como igreja que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.